paz do Senhor, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou Tia Bel e nós somos da classe Jardim de Infância. Hoje nós estamos aqui para aprender mais uma historinha da nossa lição. Chama o papai, chama a mamãe, pegue a sua Bíblia e a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Isso aí, você vai abrir a sua revista lá na lição de número 9. Isso aí. E vamos aprender o título da nossa lição de hoje? O amigo que ouviu a voz de Deus. Vamos repetir? O amigo que ouviu a voz de Deus. Você encontra essa historinha também lá na sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 2, dos versículos 12 até o 15, tá bom? E vamos juntos aprender mais uma historinha, não é isso? Mas antes, crianças, nós vamos aprender o nosso versículo bíblico. Ele se encontra lá no livro de Jó, capítulo 33 e o versículo 14. O nosso versículo de hoje é bem facinho, você vai aprender rapidinho e nunca mais você vai esquecer, tá bom? Vamos lá? Deus fala de várias maneiras. Jó, capítulo 33, versículo 14. Vamos repetir mais uma vez? Deus fala de várias maneiras. Jó, capítulo 33, versículo 14. E aqui nós temos algumas figurinhas e nós vamos já aprender o que elas significam, tá bom? Olha só, crianças, Deus, Ele é amor, Ele nos ama tanto que Ele utiliza de várias maneiras para falar conosco, vocês sabiam? Ele utiliza vários métodos diferentes e até mesmo estranhos, sabia? Às vezes tem um método assim que ele utiliza que parece bem estranho, mas mesmo assim ele fala conosco. E ele fala conosco através de sonhos, através de visões. E ele também utiliza os membros do nosso corpo para falar conosco, vocês sabiam? Olha só, ele usa os nossos olhos para falar conosco. E como é, tia, que ele utiliza os nossos olhos? Ah, é através dos nossos olhos, crianças, que a gente consegue folhear a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós aprendemos muita coisa de Jesus e lá ele fala conosco. Então Deus usa também os nossos olhos para falar com o seu povo. Mas ele também, crianças, utiliza a nossa boquinha para falar conosco. Mas como, tia, que ele utiliza a nossa boquinha? Ah, é com a minha boquinha que eu canto muitos louvores a Deus, não é isso? E através desses louvores, Ele fala ao nosso coração e a gente consegue sentir a presença de Jesus através desses hinos. É através da nossa boca que a gente fala do amor de Deus para aquele coleguinha, não é? Então, Deus também fala conosco através da nossa boquinha. Ah, Ele também utiliza o nosso pezinho para falar conosco. E como é, tia, que Ele utiliza o meu pé para falar conosco? Ah, com o meu pé eu posso ir para a igreja e lá eu vou ouvir aquela linda mensagem que o pastor vai contar, aquela linda história que a minha tia da escola dominical vai contar. E através dessas lindas mensagens, dessas lindas histórias, é que Deus também fala conosco. Então Deus, ele utiliza de várias maneiras para falar com o seu povo. E hoje nós vamos aprender uma historinha de um menino que também ouviu a voz de Deus. E Deus falou com ele, crianças. Será como foi? Olha só, hoje nós vamos falar
sobre Samuel. Quem lembra aí de Samuel? Ah, Samuel, ele era filho de Ana e Eucana. E olha só, Ana não podia ter filhos, crianças, mas Ana sonhava em ter um filho. Ana queria muito ter um bebê, mas ela não poderia ter filhos. Então, sabe o que foi que ela fez? Ela orou e pediu a Deus um filho. E confiou que o Papai do Céu iria lhe dar um filho. Não passou muito tempo e Deus respondeu à oração de Ana. Ana ficou grávida e deu à luz a um lindo menino. E olha, Ana chamou o seu nome de Samuel. O que quer dizer Samuel? Samuel quer dizer pedido ao Senhor. Isso aí. Então, criança, Ana e Eucana ficaram muito felizes porque eles tinham ganhado um lindo filho que Deus deu a eles. Mas olha só, crianças, quando Ana foi pedir Samuel a Deus, ela fez uma promessa. Ela disse que quando Samuel crescesse assim um pouquinho, ela ia levar ele para servir a Deus no templo, para morar no templo, e lá no templo ele ia trabalhar para o Senhor. E Samuel foi crescendo, e Samuel aprendeu a orar, aprendeu a falar com Deus. E logo Ana lembrou da promessa que ela havia feito. E o que foi que ela fez? Chamou seu marido Eucana e chamou seu filhinho Samuel, explicou que ele agora iria morar lá no templo. Então eles viajaram e levaram Samuel para morar lá no templo. Sozinho, tia? Não, Samuel iria morar no templo com o sacerdote Eli. Vamos repetir? Sacerdote Eli. Muito bem. Sacerdote Eli morava no templo, lá na casa de Deus, aqui, ó. E lá ele trabalhava para o Senhor, né? Ele limpava o templo, organizava o templo, mas ele morava lá com os seus 2 filhos, que se chamavam Ofni e Finéias. Mas Ofni e Finéias não eram obedientes ao Senhor e nem ao seu pai, que era o sacerdote Eli. Eles faziam muitas coisas que desagradavam a Deus. E o Senhor não gostava, não se agradava dos filhos de Eli. Mas Samuel era um garoto muito diferente. Samuel amava as coisas de Deus. Samuel amava servir ao Senhor. Ah, tia, mas Samuel continuou morando no templo e os seus pais? Ah, seus pais vinham visitar ele. De ano em ano, seus pais vinham visitar Samuel. E lá, ó, serviam ao Senhor, adoravam a ele no templo. E o sacerdote Eli abençoava-os, porque essa era a promessa que eles haviam feito para o Senhor, que Samuel ia servir a Deus no templo. Samuel, crianças, logo se acostumou com o templo. Samuel amava o templo. Olha Samuel aqui, ó. Samuel amava o templo de Deus. Ele amava a casa de Deus. E ele foi crescendo com muita alegria, com muita dedicação ao Senhor. Ele amava fazer as coisas de Deus. Ele amava ajudar o sacerdote Eli nas tarefas da igreja, nas tarefas do templo. Mas ao contrário dos filhos de Eli, Ofni e Finéias não gostavam nem um pouco de ajudar os seus pais. Eles não gostavam de servir ao Senhor, não gostavam de fazer as tarefas da igreja. Eram maus, eram desobedientes. Mas Samuel não. Samuel era um menino forte, um menino obediente a Deus. E olha só, crianças, o que aconteceu. Certa noite, Samuel foi dormir na sua cama, ó, foi ali, ó,
dormir. E o sacerdote, ele estava lá na caminha dele também. Mas Samuel ali no seu soninho, de repente, Samuel ouve uma voz chamando pelo seu nome: Samuel. Eita, crianças, será o que era? Samuel acordou assim, olha a carinha de Samuel aí, ó. Samuel acordou assim meio assustado, sem saber quem estava ali chamando. Mas aí Samuel levantou da sua cama, foi lá onde o sacerdote Eli e disse assim para ele. Olha só aqui, ele foi lá na cama do sacerdote Eli. Opa! Oi, sacerdote Eli. Acordou o sacerdote, disse assim, ó, você me chama? É o Senhor que está me chamando? Aí o sacerdote disse assim, não, Samuel, não é eu que estou lhe chamando, não. Volte para a sua caminha e vai lá dormir. Novamente Samuel voltou para a cama e continuou a dormir. Mas a voz continuou a chamar, Samuel. Olha só, criança, Samuel de novo havia escutado alguém chamar o seu nome. Será quem era que estava chamando Samuel? Samuel de novo foi lá onde Eli. Mas sacerdote, o Senhor está me chamando? E o sacerdote Eli disse, não, eu não estou lhe chamando. Volte para a sua cama, vai dormir o seu soninho. E o sacerdote Eli já era tão velhinho, olha, ele querendo descansar. E Samuel, Senhor, foi o Senhor que me chamou. Sacerdote Eli, volte para a sua caminha, vai dormir, não foi eu que lhe chamei. Mas aí Samuel voltou na sua cama e foi dormir o seu sono. Mas a voz continuou a chamar Samuel, Samuel. E Samuel, ó, escutou de novo a voz. Mas, meu Deus, será o que o sacerdote Eli quer? Faz a hora que ele me chama. Voltou de novo. Lá o sacerdote Eli dessa vez percebeu que o Senhor Deus estava falando com Samuel. Então o sacerdote Eli disse a Samuel, Samuel, da próxima vez que você escutar a voz, é o Senhor Deus falando com você. Você vai responder assim, ó, fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Aí Samuel, muito obediente, voltou para sua caminha e continuou a dormir. E lá vem de novo a voz, Samuel. Ah, dessa vez Samuel fez diferente. Samuel agora disse, fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Quando Samuel fez isso, o Papai do Céu começou a falar com ele. E olha só, o Senhor Deus falou assim para Samuel, disse que Eli, o sacerdote Eli e os filhos de Eli não iam mais trabalhar no templo, porque eles não estavam fazendo a obra de Deus corretamente. E Deus disse que iria castigar ao sacerdote Eli e aos seus filhos. Que recado ruim, não é, crianças? Mas olha só, né? Os filhos de Eli eram desobedientes. Mas aí no outro dia, quando Samuel acordou, o sacerdote Eli quis saber o que o Senhor havia falado para Samuel. Samuel ficou assim, tão assim, não sabia se dizia, se contava. Mas Samuel resolveu contar e falou o que Deus havia falado para ele, que iria castigar. Mas aí Eli, como um homem prudente, ele falou, tudo bem, seja feito à vontade do Senhor. Se é assim que ele quer, assim será. Crianças, Samuel estava agradando muito a Deus. Tudo que ele fazia era com alegria. Ele se esforçava para fazer as atividades da igreja, as atividades do templo da melhor maneira possível. Ele foi consagrado a profeta.
Quem sabe aí o que é profeta? A tia já ensinou lá na escola bíblica dominical, vocês lembram? Profeta é uma pessoa que tem autoridade de Deus para auxiliar as pessoas no relacionamento com Deus. E Deus fala com os profetas e o profeta transmite o recado ao povo. Então Samuel era um profeta de Deus. Quando o Papai do Céu, crianças, pedir para vocês fazerem alguma coisa, façam corretamente, façam com amor, pois é a vontade dele. E vocês serão muito abençoados, assim como Samuel foi abençoado. Você também será muito abençoado se obedecer à vontade do Senhor. Qualquer serviço que seja que o Senhor pedir para você fazer, você vai fazer. Assim como Deus falou com Samuel enquanto ele estava dormindo, Deus também pode falar com você. Basta você abrir o seu coraçãozinho e deixar Deus falar com você. Basta você ficar atento que Deus irá falar com você. Amém, crianças? Gostaram da nossa história de hoje? Eu também amei. Espero você aqui próximo domingo para aprendermos mais uma lição, mais uma historinha bíblica do Senhor. Amém? Tchau!